Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. Hoje vamos falar do Fundo Eleitoral Triplicado. E para poder conversar comigo, Ricardo Torido, estão aqui André Meira, Igor Figueiredo e Gustavo Gurgel. Roda a vinheta. Então, gente, só para fazer um resumão, que o Gustavo vai falar um pouquinho mais para a gente daqui a pouco. No dia 16/7/2021, os parlamentares fizeram a votação da nova LDO, que é uma regra para o cálculo do fundo eleitoral, que elevou em mais de 185% do que do ano de 2020, sem descontar a inflação, sem descontar a inflação, né, que acontece todo ano. Ô, Gustavo, conta para nós, explica um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, pessoal. Bem-vindos. Quem nos assiste, obrigado por estar nos assistindo. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que trazer o resultado de algumas perguntas da enquete que a gente fez nas nossas redes sociais, né? A gente tem que valorizar quem nos segue, quem participa com a gente. A gente fez algumas perguntas lá para o pessoal nos dar a opinião deles para a gente poder discutir. Hoje eu trouxe 3 perguntas que são, acho que, as mais relevantes para a gente começar a conversar, que a gente perguntou para o pessoal se eles sabem qual que é a função do fundo eleitoral. Metade diz que sim, metade diz que não. A gente perguntou também se as eleições deveriam ser bancadas com dinheiro público. 17% disseram que sim, 83% disseram que não. O aumento triplicado é justificável? Perguntamos aos nossos seguidores. 6% disseram que sim, 94% disseram que não. Aumento triplicado. O que é esse triplicado? Nós estamos falando de 5,7 bilhões de reais empenhados na LDO, destacados como um dispositivo na LDO, para financiar as campanhas eleitorais no ano que vem. Senhores, isso é praticamente 60% de todo o bloqueio orçamentário que o governo fez no início deste ano em função do déficit fiscal. E esse bloqueio orçamentário prejudicou o recurso disponível para o Ministério da Educação, por exemplo. Vocês vão lembrar daqueles protestos no início do ano das universidades federais pelo corte violento em suas unidades, né, do recurso direcionado para o custeio delas. Educação, Ministério do Desenvolvimento Regional, Turismo, Ciência e Tecnologia, Infraestrutura, dentre outros ministérios, tiveram um congelamento de um bloqueio de pouco mais de 9,8 bilhões, e os nossos grandes deputados e senadores aprovaram um recurso de 5,7 só para financiar as campanhas eleitorais. Só para vocês terem uma ideia da dimensão desse valor, tá? O Fundo Eleitoral, o nome técnico dele, na verdade, é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? Ou o Fundo Eleitoral. Ele foi criado em 2017, logo depois que o STF deliberou que o recurso de empresas privadas não poderiam mais financiar as eleições. E, desde então, quem tem financiado as eleições e os partidos tem sido o recurso público, que vem do Tesouro Nacional. Ele é direcionado para o TSE, que depois direciona para os partidos. Em 2018, esse recurso do fundo eleitoral foi de 1,7 bi. 1,7. Comparando o ano de 2018 com o do ano que vem, que são eleições similares, nós estamos falando de 1,7, subindo para 5,7. No ano de 2020, foi reajustado para 2 bilhões, na verdade, tinha sido até mais, mas em função aí da repercussão negativa, os deputados e senadores reduziram para 2. De 2 para 5,7 bilhões, comparando de 2020 para o ano que vem, as previsões. Senhores, o que fez com que esse valor aumentasse dessa maneira foi uma grande jabuticaba colocada pelo relator dentro da LDO. Ele modificou a base de cálculo, né, do recurso que é direcionado para isso, e ele passou a ser a soma de 25% do valor das emendas de bancada dos 2 últimos anos, acrescida do recurso destinado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
o resultado dessa base de cálculo chega nesse valor exorbitante que nós estamos falando. Esse aumento que foi adicionado à LDO é do relator. O relator que a gente está falando é Juscelino Filho, tá? Do Democratas do Maranhão. Repito, Juscelino Filho, é do Partido dos Democratas. Democratas é um dos partidos que muitos denominam como parte do Centrão. Ricardo, eu queria que a gente pudesse colocar agora para o pessoal assistir um trecho da entrevista que o presidente Bolsonaro deu ao sair do hospital, que ele estava internado, né, para tratamento em função do problema estomacal que ele teve. Ele deu uma entrevista longa na saída do hospital que ele estava, mas tem um trechinho que eu queria que o pessoal assistisse para a gente comentar logo em seguida. O fundo eleitoral, você vai dar uma analisada? Foi uma questão que o Congresso conseguiu aprovar. Olha, é LDO, eu estou vendo uma crítica em cima dos nomes. Os parlamentares aprovaram a LDO. É um documento enorme, com vários anexos. Tem muita coisa lá dentro. Tá certo? Agora, muitos parlamentares tentaram aí destacar essa questão. O deputado, o responsável para aprovar isso aí é o Marcelo Ramos, lá do Amazonas, vice-presidente. Ele que fez isso tudo. Que se tivesse destacado, talvez o resultado teria sido diferente. Então, cobre em primeiro lugar do Marcelo Ramos. E quem está atacando parlamentares que votou o fundão, isso não é verdade. Teve a votação da LDO que interessava para o governo. Então, num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, essa jabuticaba. Agora o parlamento descobriu, foi tentado destacar para que a votação fosse nominal para essa questão, e o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas tem um parlamentar como esse, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas, ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação um destaque. Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E eu sigo, né, a minha consciência, sigo a economia, e a gente vai buscar dar um bom final para isso daí. Afinal de contas, eu já antecipo, 6 bilhões para fundo eleitoral, pelo amor de Deus, 6 bilhões na mão do Tarcísio, ele recapearia grande parte da malha rodoviária no Brasil. 6 bilhões na mão do Rogério Marinho, ele concluiria água para o Nordeste. Agora isso tudo, né, vai para o orçamento, que nós temos um teto. Cada vez mais eu tenho menos recursos para investir. Quem perde com isso? Toda a população. E o bom parlamentar não precisa de dinheiro para fazer campanha. Ele é reconhecido em seu estado. Pessoal, vocês viram aí então. O presidente comentou que a LDO é um documento enorme. De fato, é um documento enorme. Só que, pelo fato dele ser um documento enorme, os destaques mais sensíveis deveriam ser votados à parte. E isso não foi feito. Tanto é que ele acusou Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, de boicotar o processo de solicitação de destaque dessa votação. O que é o destaque dessa votação? Inclusive, muito manifestado pelo Novo durante a sessão plenária, que é tirar esse item da votação geral, votar ele à parte, para que ele não contamine todo o conjunto da LDO. Segundo o presidente, no vídeo que vocês acabaram de ver aí, por exemplo, ele acusou o Marcelo Ramos, que é também de um partido do Centrão, de ter boicotado isso e forçado a votação por dentro da LDO. Tanto é que o presidente chamou de uma casca de banana, né? Que, na verdade, nesse caso, o presidente está certo. É uma jabuticaba, é uma armadilha dentro da LDO. Vocês viram aí que ele... Para tudo. Como assim? O Gustavo falou que o presidente dá certo, isso é meme. Corta aí, gente. Corta e posta no Twitter, porque isso nunca mais vai acontecer, não, tá? Mas nesse caso, Ricardo, ele estava certo mesmo, porque era uma armadilha. É uma casca de banana no sentido de que é uma coisa escorregadia dentro da LDO, né? E causou essa polêmica toda. Justificou os seus parlamentares de base pela votação hipócrita deles, né? Eles votaram a favor da LDO, mas são contra o fundão. É uma incoerência. Bastava forçar a votação na Assembleia de forma que o item fosse votado em destaque. Não foram capazes de fazer. Agora, um detalhe importante, o Podemos, o partido Podemos, ele chegou a apresentar o destaque.
para votação em separado. Mas o plenário não aceitou. Então, muito estranho, não é? Eu acho que, por enquanto, para a gente começar a discussão, eu acho que é isso, né? E tem dois detalhes muito importantes que a gente vai ter que discutir ao longo desse programa hoje, que é esse assanhamento sem limites desses deputados em cima do recurso público, né? Vamos trabalhar um pouquinho depois a questão do Centrão e quem discursa em defesa desse valor exorbitante para o ano que vem para financiar as campanhas. O que você acha, Ricardo? Igor? Ai, ai, parece até pegadinha. É circunstância, Parece. bicho. O Brasil não é um país para amador mesmo. E não sou eu que digo isso, não. Muitas pessoas. O que eu recebi do WhatsApp falando sobre isso, recebendo um link sobre essa notícia, e logicamente não tem como a gente ficar de fora, né, meus amigos? E a quem nos assiste aí, um abraço. É uma Lembrando que picaretagem. esse tema, Igor, foi escolhido também pelo pessoal que nos segue. O pessoal que nos segue. Exatamente. Eles sugeriram o tema, a gente escolheu para tratar. Então, é uma safadeza, é uma falta de vergonha, é peroba na cara, é atropelar um processo a toque de caixa, sem nenhuma justificativa, e eu vou trazer aqui fatos a qual embasa o que eu estou dizendo. É, não faz sentido nenhum. Uma circunstância, parece que esse Congresso, a gente muda, a gente vota, o povo tenta renovação, esse novo Congresso, essa legislatura que começou de 2019 para cá, teve uma grande renovação na Câmara, expressiva, mas parece que tem certas coisas que está enraizada. O povo gosta do dinheiro, gosta de... Ninguém quer trabalhar, eles só querem que venha a nós, mas ninguém vai a eles. Então é uma situação, assim, descabida. A gente já vem aí desde 2014 tendo déficits do governo federal, né, tanto da União como os estados, na casa de mais de 100 bilhões. Se a gente pensar o cumulativo disso, a gente já ultrapassou 1 trilhão em déficit público, ou seja, isso é um endividamento da nossa máquina pública, sai do dinheiro do contribuinte. Aí, em 2017, começa esse circo. O STF se aprova que não pode fazer contribuição de empresas privadas, nem a maior do que 10% da renda comprovada pelo imposto de renda por pessoa física. Aí virou uma desgraça, porque se não pode fazer isso, lembrando que em 2014, a última legislatura, que foi em 2016, foi-se gasto 6 bi, ok? Esse gasto foi de financiamento privado, de empresas, a corrupção que a gente sabe, né? E que veio à tona de 2014 para frente. Aí, em 2017, cria isso. Ok, mas foi aprovado a lei de fundo eleitoral para começar a vigorar em 2018, que foi um ano de eleição presidencial. E lá, você já disse bem, foi 1,7 bi, né, Gustavo? Lembrando que essa LDO foi aprovada em 26 de setembro de 2017. E aí eu vou fazer um recorte aqui só em anos eleitorais presidenciáveis, tá? Que é isso que a gente está falando também, que não só presidenciável, mas também, né, que envolve a Câmara e o Senado. Já em 2019, a aprovação da LDO para 2020, aonde começou, né, o assanhamento de aumentar o fundo eleitoral, que na época se estava querendo 2,5 bilhões, mas fecharam na casa de 2 bilhões. Foi na data de 11 de novembro de 2019. Ou seja, não tem nem 2 anos ainda, tá? Então não dá nem para a gente falar que tem muito tempo, não. É só quem tiver curiosidade aí dá um Google. Chega agora em 2021. Não dá nem para justificar a inflação, né, Igor? Chega em 2021, com esse cenário horroroso que a gente já está nele, né, com uma pandemia, com um cenário destruído da economia, de empresários, de pequenos e médios empresários
majoritariamente, né, que sofreram na pele por ter seus comércios fechados. Nós estamos, assim, arrasados. Vem o fundo eleitoral da LDO de 2022, quase que triplicando. Aí qual que é a justificativa? A justificativa é que tem que ser aprovado no mês de julho, porque se não for aprovado no mês de julho, congela. Congela o quê? Nós estamos em 2021, se o orçamento é para 2022, você vai congelar o quê em 2021? Isso é papo furado. E aí, eu trouxe as datas, né? Em 2019, então, por que a LDO foi aprovada em novembro? Em 2017, por que a LDO foi aprovada em setembro? Ah, porque 2021 tem que seguir julho, porque se não seguir julho, bloqueia tudo. Mentira! É uma mentirada. É uma falsidade descarada. Isso daí, pelo amor de Deus. E aí, só para eu não prolongar mais, porque a discussão ela é incendiária. Agora, os donos da moralidade, da tradição da família brasileira, né, que está se representada pelo partido do PSL, entre outros, todos esses votaram a favor, né? Vocês vão para... Porque isso é uma falta de vergonha com a nossa cara. E, nossa senhora, é revoltante. Não é não, André? Antes de começar a falar, Gustavo, você perguntou para o Igor o que ele achava. Pergunta para mim também o que eu acho. Pergunto, André. Tava no mudo. Gustavo, esse Diga. povo tá numa ciumeira, hein? Eu tô vendo. Mas sabe o que é isso, Ricardo? Isso é porque o tema é sensível. Isso é porque o tema é sensível. André, pelo amor de Deus, fala para quem está nos assistindo qual que é a sua opinião desse valor tão pequeno para financiar as campanhas eleitorais. Primeiro, eu quero falar igual o Igor. Eu quero mandar todo mundo para pi, porque eu acho que isso é uma pupi. Isso é uma palhaçada, rapaz. Isso é uma... Vou colocar só um tanto de pi aqui, porque fica difícil até de falar de forma séria sobre esse negócio, porque é uma palhaçada tão grande que é difícil de falar sério sobre isso. Fazer os programas do pi, porque não tem outra palavra, né? Vou colocar 3,14 na minha tela aqui o tempo inteiro. Vai ficar aqui 3,14, 3,14. Porque, pô, eu já ia falar aqui. Galera, vamos lá. Vocês já trouxeram aí datas, números, valores, que é de cair o queixo para não falar outras coisas, né? 2018, tivemos mais de 220 casos de superfaturamento e de caixa 2 com campanhas eleitorais. Agora, imagina se a gente continua neste toque de caixa com este valor. A gente teve aqui, o Igor falou agora, por exemplo, do PSL, o PSL babou em cima da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que falou, que mostrou para a população como que pode conseguir fazer uma campanha com baixo custo, porque o presidente teve um caixa menor, porque o PSL até então tinha uma participação menor dentro do Congresso Nacional. O fundo ele é dividido por partido, por representação no Congresso Nacional. Então, cada partido ganha de acordo com a representação que ele tem. Já está errado por aí, porque isso é uma forma de perpetuar os partidos que já têm uma grande representatividade, matando os que têm representatividade menor. O PSL fez uma coisa interessante. O presidente Jair Bolsonaro fez uma campanha interessante, ao meu ponto de vista, que foi conseguir fazer uma campanha com custo mais baixo. Isso foi falado aos quatro ventos e é muito bom de verdade. Chega agora e vem colocar 6 bilhões, triplicar a verba, e o PSL, partido do presidente, em peso, votou em peso. Gente que fala, como o Igor falou aí, né? A moralidade, os guardiões da moralidade, a Bia Kicis, o Eduardo Bolsonaro, votaram a favor. Por que não tentaram ir contra? Por que não tentaram separar? Agora, eu espero que o presidente que está indiciando, que vai vetar, que vete isso.
Ele pode, por exemplo, uma das coisas que esses candidatos não, já estão no poder, eles estão alegando é que teriam que votar o texto de forma completa. Não poderia separar. Coisa que o Gustavo já trouxe para a gente, que foi negociado, foi ventilado, fazer a separação, e isso não foi feito. O presidente, em contrapartida, consegue separar. Ele consegue vetar a lei, ou o projeto, no caso, ou de forma completa ou de forma parcial. Ele pode passar parte do texto e vetar essa parte do texto. Vamos ver qual que vai ser a coerência do presidente, porque, inclusive, em 2017, 2018, que os meninos já falaram aqui agora, o presidente ele sancionou naquela época, alegando que se ele não sancionasse, ele estava correndo risco de sofrer um processo de impeachment. Ou seja, balela, lero-lero, lorota. Então fez lá, vamos ver o que ele vai fazer agora. Cara, todo mundo, quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de Jair Messias Bolsonaro, não gosto mesmo. Mas agora estou esperando que ele tenha o mínimo de coerência, de pudor, de vergonha na cara, coisa que esses deputados, senadores que estão lá não tiveram, incluindo o filho dele, que votou a favor e vem jogando para cima de outras pessoas, não batem no peito nem para poder falar, assumir o que eles fizeram. A Bia Kicis teve a cara de pau de colocar no Twitter dela que o PT votou em peso contra, não quer aqui fazer julgamento do PT, mas ela teve a cara de pau de falar que se o PT votou contra, quer dizer que isso não é bom para o Brasil, porque se fosse bom para o Brasil, o PT estava votando a favor. Se fosse ruim para o Brasil, o PT estava votando a favor. Ou seja, ela justifica uma... Bota o 3,14 aqui na tela para a gente. Que ela fez nas costas do PT, sendo que dessa vez o PT votou em peso da forma correta. Porra, é brincadeira, cara. É brincadeira uma coisa dessa. Eu queria falar uns nomes aqui, já me estendi um pouco na minha fala, se der tempo eu quero citar uns nomes. Além desses que eu já falei, se não der tempo eu quero citar só mais um nome, Marcelo Álvaro Antônio, que foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, foi um candidato, se eu não me engano ele não chegou ao segundo turno, mas foi um candidato que conseguiu elevar o nome dele, inclusive participou do governo, do atual governo, não me lembro agora qual cargo, mas eu queria deixar também esse nome em destaque. E na época, inclusive, eu ventilei votar no Marcelo Antônio. Que vergonha, velho. Você sempre vota errado, Marcelo. Sempre. Sempre que é para ganhar dinheiro, colocar dinheiro no bolso, o senhor dá o seu joinha. Palhaço. Ricardo. Então, o pessoal falou aí, comentou alguns aspectos, concordo com a maioria. Só para tentar, o André estava nervoso, eu acho que ele não explicou muito bem direito a fala da Maria Kister, né, André? Bia Kicis, desculpa, gente. Ela falou o seguinte, porque ele confundiu ali no nervosismo. Se o PT votou contra, quer dizer que não é bom para o Brasil. Se o PT tivesse votado a favor, ela votaria contra. Ela quis dizer que ela sempre estaria contra o PT. Só para deixar bem claro que ele, no nervosismo, ele entrou em contrato com tudo. Mas em falando em PT e PSL, queria falar um pouquinho dos valores, né? Hoje o PT e o PSL são as maiores bancadas, então que se seria do parlamento são que se seriam maiores valores. O fundão seria mais ou menos de 5,7 bilhões de reais. O PSL receberia, né? Vou falar receberia porque não foi aprovado ainda pelo presidente, então ele ainda tem poder de veto, pode ser que isso falte atrás. Mas ele receberia 567,71 milhões de reais para a campanha e o PT receberia 566,67 milhões para a campanha. Ou seja, só os dois partidos juntos já somariam 1 bilhão, né? Isso a gente pode trazer a última campanha, foi o que o PSL recebeu 199,44 milhões e o PT 201,30 milhões. Ou seja, o PSL vai receber, se for, né, receberia 185% a mais do que recebeu em 2020 e o PT 181% a mais
do que recebeu em 2020. Então, o aumento é absurdo. O André já falou que a maioria do pessoal do PT votou contra, a maioria do pessoal do PSL votou a favor, sem entrar em projeto de partido, etc. Só para a gente usa os dois em consideração, porque são os dois com a maior bancada, então são os dois que receberiam o maior valor. Se fosse outro partido, a gente usaria esse outro partido. Mas, vendo esses números, eu queria saber o que o Gustavo acha disso tudo. Ricardo, eu vou comentar duas coisas que o André trouxe, que eu achei muito interessante, que ele disse da questão do fundo partidário e também do fundo eleitoral, que eles acabam potencializando aquelas bancadas que já têm alta representatividade. Isso é uma verdade. Esse fundo, ele produz a desigualdade partidária, vamos dizer assim. E esses valores que você acabou de trazer para nós, que apenas 2 partidos, 2 bancadas, vão levar juntas, né, mais de R$1 bilhão do fundo eleitoral apenas. Isso tudo por causa da bancada deles, porque a bancada é grande. Então, o fato da bancada já ser significativa, eles vão receber mais dinheiro. Com mais dinheiro, eles conseguem fazer campanhas mais visualmente atraentes e com muito mais penetração Brasil afora. E isso faz com que, talvez, as bancadas deles se tornem cada vez maiores também. Então, se é para produzir uma igualdade, uma acessibilidade partidária na representação do Congresso Nacional, não funciona. Não funciona. Agora, o André fez aqui um chamamento para que o presidente vete essa indecência. E aqui eu já começo a colocar juízo de valor. É uma indecência a partir do momento que você analisa a penúria financeira que o país tem passado. E os efeitos que a pandemia tem produzido para degringolar ainda mais a economia. E a gente está vendo aí que talvez o nosso buraco financeiro que a gente entrou, talvez cada vez mais distante. A gente vai demorar para sair dele. Só que tem um detalhe, André. E aí, todos nós aqui sabemos. Os meandros ali do Congresso Nacional funcionam muitas vezes por trás da luz das câmeras. E a gente tem um movimento de massa do Centrão ter votado favoravelmente a esse valor, de quase 3 vezes o valor do ano passado, mas eu acho justa a comparação que o Igor fez, por exemplo, comparar 2022 com 2018, porque são eleições iguais. Eu acho que seria desinteressante comparar 22 com 20 mesmo, que é outra realidade, né? Outro tipo de articulação política. Só que é o seguinte, pessoal, não vai adiantar nada o Bolsonaro gritar, igual ele gritou na manhã do último domingo, dizendo que ele não ia deixar uma indecência dessa passar. Se ele vetar, o Congresso Nacional tem o poder de derrubar o veto. E se o Congresso Nacional fazer a votação de derrubada de veto sem ser no modo nominal, não vai dar nada para ninguém, porque nenhum de nós vai conseguir saber quem que votou a favor e quem votou contra a derrubada de um eventual veto. Então, o presidente pode sair muito bonito para a sua base de apoio, vetando 5,7 bilhões de fundo eleitoral. Mas se o Congresso Nacional vetar, acabou. Essa fatura vai chegar para nós no ano que vem. Aonde que eu quero chegar com isso, pessoal? Nós temos visto nos últimos dias pesquisas sucessivas de vários órgãos de imprensa e órgãos de pesquisa, dando conta de que a popularidade do presidente tem sofrido decréscimos constantes. Constantes. Coincidência ou não, inclusive, logo depois de uma terceira, uma segunda pesquisa que aconteceu recentemente, o Bolsonaro foi lá e baixou um decreto colocando mais meses de auxílio emergencial para as pessoas que recebiam. Coincidência ou não, aconteceu simultaneamente a 2 ou 3 pesquisas que davam a ele uma desaprovação significativa. Com essa desaprovação significativa, senhores, o preço para apoiar o governo nos projetos de interesse dele aumenta. Isso é histórico no Brasil, isso não é exclusividade do governo Bolsonaro. Isso aconteceu no governo do PT, aconteceu no governo de Michel Temer, inclusive no governo de Dilma Rousseff. Um dos motivos que a derrubaram foi exatamente a incapacidade de articular com o Congresso, né? Articular, abre e fecha aspas.
Então, um governo fraco, ele gera oportunismo desse bloco partidário que se vende em função da força do governo de ocasião. Então, não vai adiantar se ele vetar se o Congresso derrubar o veto. Então, isso é uma coisa. Agora, eu queria tratar com vocês os discursos, né? Eu acho que aqui o Igor vai me bater um pouco, porque eu vou dizer para ele que a votação do PT favorável a esse aumento do fundo eleitoral, pelo menos, não estou dizendo que é decente, mas pelo menos está coerente com a filosofia de financiamento público de campanhas e de partidos que o partido vem sempre falando. Eles votaram favoravelmente, inclusive o senador Paulo Rocha, do Pará, se não me engano, ele é líder do PT lá. Ele diz que é preciso, abre aspas, tá? É preciso explicar para a população que a democracia tem um custo e que os representantes do povo não podem ficar submetidos ao poder econômico. Concordemos ou não, e eu não concordo, pelo menos é uma coerência partidária em função da pauta. Beleza? Só que aí a gente tem alguns deputados que são os hipócritas, deputados e senadores, que historicamente vem mostrando desaprovação pelo financiamento público de partidos e de eleições, e no dia da votação, que foi no dia 15, inclusive uma votação que aconteceu de forma acelerada e sem muita resistência da Câmara dos Deputados e do Senado, que isso aconteceu de um dia para o outro. Depois esses deputados todos vão para frente das câmeras falar que não aprovam o negócio. Foi feito numa velocidade escandalosa, né? Mas quando é do interesse, na verdade. Então, o que acontece? O discurso contra é exatamente porque eles não acham que os partidos devam ser financiados com recurso público. Mas por que não pressionaram suas bancadas no dia da votação de forma a destacar o item? Agora, vir argumentar para nós que foram forçados a votar assim, porque senão eles perderiam a janela de tempo da LDO e prejudicariam o governo que eles apoiam, é incoerente. Pode até ser estrategicamente justificável, mas é incoerente. O perfil de Carla Zambelli, senhores, no Twitter, logo depois da divulgação de que ela tinha votado a favor, ferveu de partidários cobrando coerência dela. O site O Antagonista chegou a fazer uma matéria com um título, inclusive, criticando a incoerência dela, e olha a resposta dela para a postagem do Antagonista no Twitter. Seus desgraçados, eu sequer usei ou usarei o fundo. Eu tenho um projeto de lei para destinar esse dinheiro para a Covid. Querem bater? Fiquem à vontade, mas usem a verdade. Ou seja, olha o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a deturpação absoluta do fato diante dos nossos olhos. Parece que a gente é burro, né? Parece que a população é burra de não entender a incoerência que está nisso. Então, e a gente sabe, né, senhores? Não é, o Igor comentou sobre isso. Não é o fato de ter recurso privado, ou ter recurso público, ou ter as duas coisas conjugadas no financiamento partidário de eleições, que significa que as eleições vão ser limpas, né, senhor? Que as eleições não vão ter caixa 2. A gente sabe que não funciona assim. Eu duvido que não tenha tido dinheiro privado de empresas por meio de seus CEOs, dos seus donos, seus proprietários e diretores, porque a doação de pessoa física é possível, mas a pessoa física recebe os seus rendimentos da empresa. Então, você faz um giro para você conseguir doar como pessoa física. Campanhas bem-sucedidas no último ano não tiveram dinheiro privado? Poxa, seria muita inocência dizer que não, né? Então, meu juízo de valor, eu acho que em função dessa penúria financeira que a gente está vivendo e dessa falta de perspectiva de sairmos desse buraco em função até da pandemia também, talvez possa até ser justificável em algum momento o reajuste do fundo eleitoral. Mas não em 3 vezes. Não é moralmente aceitável agora tamanha indecência. E principalmente a justificativa, porque eu acho que se tivessem colocado a cara a tapa e justificado, eu votei sim e votei por causa disso, mas não. Votaram sim, negaram a votação do sim, deturparam as suas filosofias para justificar uma coisa que não faz o menor sentido. É imoral. É imoral.
é inaceitável, né? E quem está nos assistindo, não caia nessa, não. E eu vou falar por quê. O orçamento de 2021, ele só foi aprovado em 25 de março deste ano, tá? Talvez muitos não se recordam, mas estava uma confusão danada desse orçamento que não aprova, devido à situação, entre outros fatores. Foi aprovado em Estava com 25 um de déficit março. muito alto, né, Igor, também. Sim. Então, toda a nossa turbulência, ela não passou. Porque agora a gente está começando a ver uma luz do túnel com a vacinação, mas essa vacinação ela vai ser continuada. Ano que vem todo mundo ter que vacinar novamente, vai ter um custo alto com vacinação, até a gente ver se a ciência consegue nos livrar desse vírus de uma vez por toda, para não ter que ficar vacinando todo ano. Vejamos. Só que, aonde que eu quero chegar? Não caia nessa de... Eu sou, assim, é até difícil eu falar, porque eu dificilmente apoio partidos, ainda mais partidos de grande legenda. Eu já, desde com tudo que a Lava Jato me mostrou, com o que eu vejo de acompanhar a política, eu não voto em grandes legendas. E a tendência é que só isso só se diminua por causa disso. Por quê? Uma votação do Congresso, senhores, se quisesse, a oposição aí que votou contra, ela teria obstruído. Porque para votar a toque de caixa, no calar da noite, uma LDO com a rapidez que foi votada para ir para o Senado com a mesma rapidez, isso precisa ser uma articulação entre líderes. Os líderes de cada partido precisam aprovar a pauta. É assim que o Congresso funciona. Aí o presidente vai lá na mesa diretora e coloca essa votação. Então, para o partido do PT que vai tentar jogar isso como moralidade, e não só o PT, a maioria dos partidos de esquerda, como o PSOL, o PDT, e aí eu vou ficar nessas três legendas, a unanimidade foi favorável a não. Ok? A votação deles foi não, ao reajuste. Ok, isso é perfeito, eles votaram correto. Mas não me enganam, porque no DNA deles, eles estão a favor do financiamento público de campanha, coisa que eu sou desfavorável. Então, não vamos criar, porque qual que é a briga que eles querem? E isso de todo mundo. Aí a polarização. Por quê? Quer ver agora é o circo pegar fogo. Porque, opa, vamos nos organizar e todo mundo votar contra, porque a gente joga pro colo do centrão e pro colo da direita. Porque nada mais é do que roubalheiras, que é dinheiro no bolso. E o PSL vai ser o primeiro ano que eles vão poder usar um fundo eleitoral. Porque em 2018 eles não tinham representatividade. Eles ganharam em 2018 em diante. Então você acha que eles vão votar contra agora que chegou a oportunidade deles de ter dinheiro? Por isso que eu falo, partido do jeito que é o sistema eleitoral do Brasil, ele só nos leva à falência, porque vai ser sempre essa corrida pelo poder e pelo dinheiro que sai do contribuinte. Então já passou da hora de criar uma cláusula pétrea sobre isso, porque a votação do jeito que é feita atualmente, com a maioria favorável já ganha a questão, isso está muito errado. Porra, isso é dinheiro da gente, do povo. É a mesma coisa deles aumentarem o salário. Então, assim, são coisas que já passou da hora. É imoral, é inaceitável. A gente precisa dar um jeito de mudar isso. Alguém tem que impetrar alguma coisa no STF para ver se... Porque isso não dá para a gente conviver todo ano de eleição, é a mesma coisa. A gente fica sempre correndo atrás do rabo e a gente não vê solução. Então, hoje, o que está acontecendo agora, aos que votaram contra, não me enganam, e os que votaram a favor, simplesmente caiu a carapuça, caiu a máscara. Então, que isso sirva para cada eleitor que hoje nos assiste ter essa crítica, porque já passou da hora da gente mudar essa circunstância, porque a gente está vendo que é tudo farinha do mesmo saco, que não vale nada. Quando quer, opa, eles se organizam para poder
ser favorável a eles, porque eles não estão pensando na gente, eles estão pensando exatamente no dinheiro. Caixa 2, eu nem vou desgastar para falar aqui, porque a gente sabe que o que é declarado não é o que é gasto. Então, isso daí é óbvio, mas cabe ao TSE, à Polícia Federal, cada vez mais intensificar essas investigações e descobrir esses malfeitores, e assim ser julgado. E só para fechar a minha fala, porque a gente acaba que destaca isso muito sobre a Câmara, mas o Senado, e aí eu vou destacar só a base mineira no Senado, tá? Então, a vocês que nos assistem, o senhor Antônio Anastasio e o senhor Carlos Viana, senadores por Minas Gerais pelo partido do PSD, votaram a favor, tá? Eles concordam com isso. Talvez eles vão... Eu acredito que a Anastasia já é o 8º ano dele no Senado, então provavelmente, se eu não me engano, talvez ele tenha que se reeleger. Então, pense nisso, aos que vão pensar nesse senhor aí. Valeu. Igor, falou muito bem sobre questão de partido. Eu também sou desfavorável ao modelo atual. Complementando o que você falou, quem participa de política, gente, quem vota, por favor, para de olhar simplesmente partido e olha candidato a candidato, vê o que o seu candidato faz. Claro que o candidato faz coisas alinhadas ao partido, mas muitas vezes não faz. Sobre a coerência, né, de partidos, um dos partidos que vem se destacando, não sou partidário do Novo, mas o Novo, mais uma vez, foi coerente e votou contra, em peso. Se não me engano, foi 100% de não por parte do Novo. Então, era possível, sim, fazer a coisa da forma correta. Era possível, sim, fazer de uma forma melhor. Eu não vou estender mais minha fala, eu já fiquei nervoso até na minha primeira fala, e eu acho que os meninos falaram muito bem. É isso, gente, pelo amor de Deus. A política brasileira é um tapa na cara do cidadão. E teve congressista falando assim, que isso é uma excrescência da política brasileira, mas ele votou favorável pela excrescência. Cagão. Pois é. Ô, Ricardo, muito rápido, Ricardo, por favor, muito rápido. Só nessa puxada do André. Para todos os parlamentares que votaram a favor e que agora estão dizendo que eles não tiveram nenhum tipo de incoerência, ok. Se não existe, então, nenhum tipo de incoerência em seus discursos, abram mão do recurso em suas campanhas no ano que vem. E divulguem nas suas redes sociais. É simples assim. O Novo, que o André acabou de comentar, abriu mão de dinheiro público para financiamento de campanha. Pois muito bem, Carla Zambelli. Abra mão do recurso quando você for se recandidatar e tentar, né, retomar o mandato para mais um período. Abram mão. É simples assim. Aí vai ficar mais fácil de justificar. Gente, o papo tá bom, mas esse assunto não vai parar por aí, né? A gente ainda tem muita coisa que vai rolar sobre o LI, sobre o fundão eleitoral, sobre tudo, sobre a votação. Aí a gente ainda tem o que o presidente vai estar falando, se ele vai aprovar, se ele vai reprovar, se ele vai tirar, aprovar só apenas uma parte. Então, esse assunto ainda vai voltar aqui nos Pensadores Orientados, para sim que a gente tiver uma posição do nosso presidente. O próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, muito obrigado a todos que assistiram até agora. Se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e compartilhem. Valeu! Obrigado, pessoal. Até a próxima.